Oi gente, bem-vindo ao canal. E essa aqui tá sendo uma série de 3 partes da minha microfisioterapia. A última sessão que eu fiz foi em 2025, no final do ano, lá pro final de setembro, começo de outubro, foi mais ou menos essa época. E nessa parte eu anotei e eu tô falando coisas que eu lembro sobre a situação que eu posso ter vivido e como que a microfisioterapia, ela desvenda tudo o que aconteceu e o que reflete sobre o meu corpo, com sintomas e outras coisas. Então vamos lá, eu anotei tudo aqui, porque como eu tinha falado no último vídeo sobre a microfisioterapia, às vezes eu esqueço muitas coisas, então esse, como tem alguns detalhinhos, eu prefiro estar lendo o que eu escrevi aqui e aí como roteiro para vocês estarem, para estar dividindo com vocês como que foi a minha sessão. Essa foi uma única sessão que eu fiz no ano, tá? Então, deu o mapa de individualidade, que é a essência de cada um ser em relação comigo mesmo e em relação com o outro. Ele apareceu transgeracional, primeira geração, por parte de mãe. Então, sempre que ele identificar da onde que veio, ele vai falar se é do pai, se é da mãe, em que momento mais ou menos que foi que aconteceu. Então, essa memória por parte de mãe, memórias maternas que podem causar dificuldades para a minha individualidade. Então, as minhas relações. A primeira via de sintomas é paratireoide, me sentir impotente. A segunda via de sintomas é hipófise, alteração de humor, sentimento de abandono, rejeitado, deixado de lado, não me sentir à altura, não me sentir capaz. Eu acho que esse aqui é como se fosse um copia e cola, né, de outras situações que vem repetindo durante os anos e ela só vem, tipo assim, reforçando o que eu preciso cuidar, tratar e pensar melhor para poder ter um autoconhecimento e mudar essas direções. Terceira via, de fígado, que é carência, medo de que falte algo da mãe. Quarta via, sintoma do intestino delgado. Essa eu acho que não tinha dado ainda. Acho que nem na outra vez não tinha dado. Essa foi a primeira vez que apareceu na minha sessão. Está ligada à absorção de vitaminas, nutrientes e minerais. Então, ele causa fraqueza, falta de vitamina, alteração no intestino. E o conflito dessas vias é a contrariedade que queria que fosse de outra forma. Medo de ter que argumentar situações. Então, eu acho que é mais a impotência de você não conseguir mudar o que está ali imposto. E aí ser contrário ao que você pensou, que você idealizou, que você realmente quer. Então essa contrariedade pode ser que eu não exponha, que eu não fale, que eu não transmita, mas no interno ela ficou marcada em mim. E esse mapa ele fala sobre a dificuldade de mim com o outro, dificuldade que eu tenho em me abrir, de me socializar, dificuldade de relacionamento, dificuldade de convivência. Às vezes nem sempre, mas às vezes eu posso ser um pouco difícil. Mas é que eu fico muito sozinha. Então, até dentro do relacionamento eu fiquei muito sozinha. Então, talvez seja um pouco disso, de não me sentir pertencente, então acabar ficando sozinha, para evitar algum tipo de conflito. Outro mapa que deu foi o mapa de centros nervosos. Voltando, tinha acabado o espaço. Ai, Jesus. Então, esse mapa de centros nervosos da outra vez também não tinha dado. Então, aqui apareceu uma data, que 2004, via de hipotálamo, ligado à dor emocional. Pode estar ligado a sintomas como fobias, problemas de pele, alterações das questões vitais do corpo, como sede, fome, sono, temperatura, pressão e digestão. Podendo ter mais fome, mais sede, menos sede. Então, é aquela história, né? Quem me conhece sabe. A minha maior dificuldade ela é de beber água, porque eu não sinto a sede. Então, eu tenho essa grande dificuldade de estar ingerindo a água. Eu bebo a água,
mas é mais por forçar, tipo, tá ingerindo do que sentir a sede. Sentir sede, acho que eu tenho sede quando eu faço algum tipo de exercício. E se dá um tempinho passar, aí já não sinto mais nada. E em questão de comportamento, aqui ele fala que eu posso ser sistemática, teimosa, ter manias, TikTok, autocobrança e perfeccionismo. Perfeccionismo é bem latente. E eu venho trabalhando isso durante os anos. E o conflito de tudo isso, tipo, acarretar, ele vem por ter passado por grandes inseguranças, me sentir muito pressionada. Então, no momento que eu gero insegurança, ele pode estar atingindo e causando esses sintomas. Aqui apareceu em 2015 um outro mapa, que ele chama Mapa Mucosa. Ele fala que tá ligado a como se fosse o renascer, sabe? Primeiro tem as células, depois vai crescendo. E aí fala sobre isso, né? Que está ligado à sobrevivência, que é como se fosse aquele espermatozoide que tá nascendo, procurando para poder se encontrar e virar um bebezinho. Como se fosse isso, só uma metáfora. Exemplo, eu passei por um perigo ou eu quase morri. Alguém próximo sofreu um acidente. Pode ser até perder o emprego. Então, aqui ele me trouxe alguns exemplos para mim poder saber ou tentar identificar o que seria. Que em 2015 aconteceu. Em 2015, eu não lembro muito bem se aconteceu alguma coisa assim, mas foi o ano que eu entrei na faculdade. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas pode ter a ver, que aconteceu várias coisas em consequência disso. Aí a via de sintomas é o ovário, que pode ocasionar sintomas como cisto no ovário, ovário policístico, alteração na menstruação, dor no quadril, dor no joelho, dor no ciático. E o conflito é a perda ou medo de perder de pessoas. Então não tem nada com a faculdade, pode ser pessoas. Mas eu não me lembro de ter passado por alguma coisa nesse período, que tenha mais ou menos que eu possa identificar esses sintomas. Mas realmente a parte da alteração menstrual, ela vem muito, muito firme, tipo, em mim, e desde 2024, mais ou menos, eu tô sofrendo bastante com a parte de endometriose. Eu já sofria muito, com muitas cólicas, muito recorrentes, muito fortes, e no ano passado eu fiz um tratamento com aquela injeção de 3 meses, e ela ocasionou que ela não parou nunca mais de descer, e eu tive que tomar muito anticoncepcional, tipo, por um período curto de tempo, o que ocasionou várias espinhas, inclusive, e elas não param de sair. Já não sei mais o que eu faço, tô passando ácido, tentando usar pouco menos de base, bem pouquinho mesmo, e pouca maquiagem pra ver se elas melhoram, mas elas saem muito, com muita interna, porque pra poder parar, eu tomei 3 medicamentos. Um por uma semana, o outro por outra semana, e depois eu tomei uma cartela. Isso aí foi tudo indicação médica, não foi nada surgiu assim, da minha cabeça. Depois, por uma semana, eu tomei uma cartela inteira do anticoncepcional em comprimido. Então, aquele cartela que é de um mês, eu tomei uma semana pra poder cortar de vez. E aí ela cortou. Então, mas aí em consequência disso, eu fiquei com vários assim, várias espinhas saindo e me deixando assim. Meu rosto tava limpinho, eu tinha feito um tratamento. Mas enfim, né? Vamos tentar correr atrás do prejuízo. Aí deu um outro mapa que ele chama Mapa Sobrecarga. Refere-se ao mês de agosto de 2025. Então, esses mapas aqui, eles são mais recentes que os outros que eu tinha falado nos outros vídeos. Aqui ele fala sobre a dificuldade de compreender um evento ou situação. Aqui
que acontece? Aí fala sobre a via de fígado, que é um dos sintomas, medo que me falte alguma coisa. Eu tinha acabado de sair de uma cirurgia. E como eu tô morando sozinha, e eu sou empresária, né? Sou empresária do... Eu vendo as minhas coisas no bazar. Então, o que acontece? Empresário sabe que você não trabalha, você não tem dinheiro. E eu naquela situação, sem conseguir andar, sem conseguir postar, me gerou realmente essa preocupação que me faltasse algo. Ó, em maio de 2025, dificuldade de acertar uma mudança na qual eu sentia que perdi um pouco de espaço. Via penial, perda de chão, falta de direção. Esse aqui eu não sei bem o que aconteceu, o que foi, eu não me lembro. Apesar de ser recente, né? Às vezes a gente não lembra assim para poder formalizar. O próximo mapa é o mapa da concepção. A forma como que eu fui concebida pode estar ligada à gestação sem planejamento. Então, ela atinge a vinha de sintomas dela, a via do ovário, e está ligada ao medo da perda. Isso aqui eu não faço muita assim ideia, tipo, sobre o sentimento, porque esse sentimento seria da minha mãe, né? Mas ele gera esse trauma aqui, esse... Mas, gente, essa técnica da microfisioterapia, ela vai, tipo, que curando. É mais pra você se conhecer, saber o que te atinge, o que não te atinge, pra você fazer uma nova aceitação ou aprender mais lidar com o que te atinge e amenizando o que acontece. Aí o último, ele deu um mapa da vulnerabilidade do terreno. Eu acho que teve um vídeo que eu falei sobre estar vulnerável, mas eu não tinha chegado ainda nessa parte do estudo para mim poder fazer esse vídeo. E eu achei tão interessante porque era uma palavra que eu falei muito no vídeo e é uma palavra que eu acho ela muito importante. É que as pessoas que estão próximas de você, elas não podem se sentir vulneráveis frente às outras pessoas só pelo comodismo de eu vou magoar tal pessoa, não sei o que e tal. Não, eu acho que você tem que ali proteger os seus. E isso não tô falando de questão de briga, não tem nada a ver com isso, mas proteger mesmo, sabe? Não deixar vulnerável. E esse mapa aqui, ele não tem data, então o que quer dizer? Que ele acontece com, aqui tá ligado, a eventos que tem repetição na vida. Repetição na vida. E aí ele veio com uma via também de sintomas que eu não tinha tido em nenhuma das outras sessões também, e nem anteriormente, que é a via do coração, com os sintomas de taquicardia, falta de ar, pode estar ligada ao desânimo, motivação, a pessoa ficar mais rancorosa ou magoada com facilidade. E o conflito é perda ou medo da perda de questões ligadas ao meu território. Então, tudo que tá próximo a mim, perto de mim, isso pode ser vulnerável para mim, medo de perder. Então, pode ser uma pessoa, pode ser um amor, pode ser um trabalho. Aqui ele deu exemplo disso, que pode ser várias coisas. E realmente é uma das coisas que eu falei no vídeo sobre a questão de estar vulnerável. E isso é muito recorrente pra mim, tanto que na minha listinha lá das pessoas, eu coloquei como uma listinha a pessoa não deixar vulnerável, porque na minha cabeça não entra você deixar uma pessoa que você ama vulnerável. Não entra na minha cabeça. Então, é uma coisa que sempre repete na minha vida. Talvez seja uma coisa que eu preciso aprender. Não entregar também tudo isso na mão da outra pessoa. Também tentar me cuidar mais pra mim também não depender tanto do outro. Mas é um sentimento latente. Então é isso, gente. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, quanto tempo demora a sessão, com qual frequência que eu faço, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? E até o próximo vídeo. Beijos!